Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo com vocês, para mais um comentário de livro. E hoje eu escolhi também 2 livros que são minhas leituras recentes, que eu acabei de terminar, e eu vou falar um pouquinho para vocês. O primeiro livro que eu escolhi é o livro Milagres Invisíveis, da Bianca Toledo. Esse livro é um livro com teor cristão, com teor evangélico, mas também é um livro meio autobiográfico, porque a Bianca Toledo, para quem não sabe, ela é uma pessoa bem conhecida, porque ela já participou do Raul Gil há alguns anos atrás, ela cantou e ela ficou bem conhecida na mídia e ficou conhecida também pelo caso dela, que foi um caso, raro, diferente, especial. A Bianca Toledo ela havia passado por uma cirurgia de redução de estômago há um tempo e depois ela engravidou. E quando ela engravidou, estava já perto de ganhar, ela teve várias complicações, problemas no intestino, o intestino dela rompeu. Ela foi para o hospital achando que eram as dores do parto, mas eram as dores que ela estava sentindo porque já estava o intestino arrebentado. E ela começou a ter várias complicações, órgãos dela foram afetados, ela teve falência múltipla de órgãos, ela pegou uma bactéria super rara, então ela ficou em coma durante muito tempo, uns 4 meses por aí, se eu não me engano, se não me falha a memória. E na verdade esse é o segundo livro dela. O primeiro livro tem até a fotinho aqui no final, é a história de um milagre, que ela conta toda a trajetória dela desde a infância, conta o porquê ela teve essa complicação, esse problema. E nesse livro ela descreve como foi a recuperação, como foi quando ela chegou em casa, como foi quando os médicos disseram que ela não teria quase chances nenhuma. Então tem algumas fotos aqui, tem a foto de quando ela ia ter alta, ia sair do hospital, de como ela estava quando ela saiu, numa cadeira de rodas. Então é um livro que ele conta basicamente como uma pessoa, como ela, que pelos médicos estava praticamente desenganada, eles não sabiam se ela ia se recuperar, se recuperasse como ela ficaria. Ela perdeu totalmente a sua voz por causa da traqueostomia que ela teve que fazer, então ela ficou sem voz para falar, para cantar, e ela sempre foi cantora profissional. E os médicos disseram que a voz dela não ia voltar ao normal, ela tinha uma fístula no intestino aberto, uma ferida aberta, que os médicos disseram que não ia fechar. Então, várias situações por que ela passou, que os médicos desacreditaram, mas durante o tempo em que ela estava lá, foram feitos relógios de oração, em mídias sociais, as pessoas se mobilizaram para orar pela vida dela, várias pessoas do Brasil inteiro orando pela vida dela, e Deus fez um milagre. Deus só não fez com que ela se recuperasse, que ela conseguisse voltar, sair do coma, ter alta, como Deus restaurou totalmente a vida dela, o físico dela. Ela é essa moça bonita que está aqui também. Então, quando a gente olha para a vida dela, para a pessoa que ela ficou quando ela não estava bem, e a gente olha para como ela está hoje, a gente vê realmente a mão de Deus, a gente vê o poder de Deus, o quanto Ele pode fazer por nós. E ela se tornou hoje uma mensageira da palavra de Deus. Ela vai para diversos lugares do Brasil e do mundo contar o testemunho da vida dela, de como Deus trouxe ela à vida novamente, como Deus restaurou, e falar um pouco do amor de Jesus, falar que nosso Deus é esse Deus que cura, esse Deus que faz milagres. E esse livro é interessante porque, além dela contar um pouquinho sobre ela traz algumas palavras ao nosso coração, do que Deus pode fazer pelas nossas vidas também, de como nós devemos ser gratos. E em cada final de capítulo tem uma oração que ela faz e o espacinho que nós podemos estar preenchendo com algo que a gente queira falar para Deus também, conversar com Deus, porque oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Então esse é um livro muito bom para aqueles que querem,
saber um pouquinho mais sobre a vida dela, saber como foi esse milagre que Deus fez, a restauração, e compartilhar um pouquinho do coração dela, né? Porque aqui ela abre o coração, ela fala dela, de sentimentos, de emoções, de sonhos, de esperança, fala de coisas que ela queria, mas que ela não teve, mas Deus trouxe coisas melhores, planos melhores. Então fica a indicação desse livro, é um livro muito bom, um livro que vale a pena ser lido, porque alguma coisa você vai aproveitar dele, você pode ter certeza. O segundo livro que eu tenho para indicar se chama Ética para Meu Filho, de Fernando Savater. Esse livro, na verdade, pelo que eu entendi, a ideia dele é como se um pai quisesse deixar escrito para o filho as concepções do que ele tem de vida, de como viver, de como fazer escolhas, de como tratar as pessoas. Então, na verdade, é um pai escrevendo para um filho adolescente e ele começa falando sobre a liberdade, o que é ser livre. Ele começa tentando mostrar para o filho que todos nós somos livres, que por mais que nós joguemos às vezes a culpa no sistema, eu não faço isso porque o sistema é assim, a vida é assim, os políticos são assim, por mais que a gente tente achar um culpado, a liberdade é nossa, de escolher ou não, de querer ou não, de tomar uma atitude ou não. Mesmo que você, diante de uma situação, não tome nenhuma atitude, você está escolhendo não tomar nenhuma atitude. Então ele fala muito aqui sobre a liberdade, né? Sobre como nós devemos gerenciar a nossa liberdade, como nós devemos escolher. Ele cita até um trecho da Bíblia de Jacó e Esaú, quando um escolheu trocar o seu direito de filho mais velho por um prato de comida, porque ele estava com fome no momento, e depois ele se arrependeu amargamente daquilo. Então ele fala que todas as nossas escolhas, né, dentro dessa nossa liberdade, elas vão ter consequências boas ou más. Então nós precisamos refletir muito dentro das nossas escolhas, e mesmo que a gente deixe de escolher, isso também está sendo uma escolha, né? Nós estamos escolhendo abrir mão de decidir, nós estamos escolhendo abrir mão de mudar aquilo que nós gostaríamos que mudasse. Aí ele fala também sobre a vida, a maneira que nós devemos tratar as pessoas, a maneira que devem ser os nossos sentimentos em relação às pessoas, sobre as coisas que às vezes nós consideramos boas para a nossa vida, mas às vezes não são, porque é uma concepção daquilo que a gente acha bom, mas às vezes a nossa concepção do que é bom não é a concepção correta. Às vezes é uma concepção que nós temos devido aos valores que nós fomos criados, à cultura em que nós estamos inseridos, mas às vezes o que é bom para mim aqui na cultura brasileira não é bom para alguém na cultura egípcia, por exemplo. Então ele fala sobre isso também, e ele tenta deixar para o filho a ideia de que a gente deve sempre tentar se colocar no lugar da outra pessoa, a gente deve sempre tentar olhar as coisas com os olhos dos outros. Nós devemos sempre tentar nos colocar no lugar e dizer, se fosse comigo, será que eu tomaria essa atitude? Se fosse assim, tentar ser solidário, tentar se compadecer, tentar ver a vida por ângulos diferentes, né? Em situações diferentes, tentar se colocar numa situação que você nunca viveu. Porque às vezes você acha, né, você pensa em outra pessoa, seria muito fácil se eu fosse ele. Se eu fosse ele, eu faria assim, se eu fosse ele, eu faria assado. Mas às vezes a gente só pode falar sobre certas situações quando a gente passa por elas. Ou a gente consegue o suficiente se colocar no lugar das outras pessoas, mas nem sempre quando a gente coloca, a gente tem as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que as outras pessoas têm. Então esse é um livro que fala basicamente sobre ética, a ética do escolher, a ética do viver, a ética do conviver, né, a ética do se importar. Então é um livro meio baseado em filosofia, ele tem algumas citações de filósofos, de pensadores, tem citações bíblicas, então ele tem várias citações. Esse não é um livro cristão, não é um livro evangélico, é um livro secular, é um livro lá da biblioteca da minha escola, mas é um livro muito bom, um livro que eu gostei. Nem tudo eu concordo, nem tudo eu estou de acordo com ele, mas basicamente o que ele fala se insere em algumas coisas que eu acredito, que eu penso, que é a minha maneira de viver. Então fica a leitura aí para você, se você tiver interesse. Ética para Meu Filho, de Fernando Savater.
e Milagres Invisíveis de Bianca Toledo. Então por hoje é só, eu resolvi falar pouquinho, fazer um vídeo curto, porque da última vez eu fiquei 20 minutos falando. Então dessa vez eu não quero cansar ninguém. Então se você gostou, se você interessou, procure este livro, espero que você leia, faça uma boa leitura. Se você gostou do meu canal, se inscreva, se gostou do vídeo, dá um joinha. E por hoje é só. Até mais então, tchau!